Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Bom, queridos, essa é a nossa terceira lição nesse verso, né? Na primeira lição nós vimos que no princípio, onde nada existia, onde não havia criação, já existia o verbo. E o que era esse verbo, ou a palavra, né, ou o logos, é a palavra do grego? Ele é a manifestação de Deus. Ele é o pensar de Deus, o raciocinar de Deus, como Deus age. Esse é o logos, é Jesus Cristo. Então, antes de tudo, lá estava Jesus, na pessoa do logos, do verbo, da palavra de Deus. E ele estava com Deus, que é a nossa lição de hoje. Ele estava com Deus. Isso é muito importante, queridos, porque antes de qualquer coisa ser criada, antes de haver matéria, antes de haver tempo, antes de haver o espaço, o universo, qualquer coisa, só existia Deus. E, junto com Deus, estava ali aquele que é chamado de Logos. Ele estava com Deus. Como nós explicamos, ele não é uma criatura, ele não foi criado, porque antes da criação ele já existia, e ele estava ali com Deus. Então, antes de qualquer coisa existir, existia Deus e o Logos. Então, antes de tudo, queridos, só havia ali Deus, e Deus ele não era um ser sozinho, ele estava com o Logos, e como veremos posteriormente, né? Havia ali a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é importante notar aqui que eles são distintos entre si. Eles são pessoas diferentes. Eles têm a mesma essência, os três são Deus, não são deuses diferentes, eles são Deus. Nós vamos ver isso na lição seguinte. Eles são um só, mas em três pessoas. Isso é algo um pouco difícil de entender e qualquer forma de exemplificação vai ser um pouco fora, né, do que Deus é. Mas a gente pode citar diversas formas de entender, por exemplo, uma família. Uma família é uma família, não são duas famílias, não são três famílias, mas uma família geralmente é constituída, né, do pai, da esposa e do filho. É uma só família, mas em três pessoas. Isso é muito simploriamente dizendo, mas Deus é uma outra coisa, é numa profundidade muito grande, mas apenas para deixar esse exemplo para esclarecer um pouco. Deus era um só, mas eles eram distintos, por isso que um estava com o outro. Jesus, por exemplo, queridos, lá em João capítulo 17, verso 5, mostra como era essa existência junto com Deus antes de todas as coisas. Ele diz assim: Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, os dois estavam juntos lá, na glória, um com o outro. Então, não estavam sós. Agora você me pergunta, por que isso é tão importante assim, né? Por que existe esse conceito da trindade, né? Por que Deus não é meramente uma só pessoa? Por que são três? Queridos, a concepção cristã que foi nos revelada, né, por Jesus Cristo nas Escrituras é que Deus é amor. Deus é amor. Essa é a mais importante revelação do cristianismo. Isso o difere de todas as outras religiões. Deus é amor. Outras religiões podem até incorporar isso, né, pegar isso emprestado, mas quem trouxe essa ideia de que Deus é amor é o cristianismo. E essa é uma ideia que se sustenta justamente porque Deus não é uma só pessoa. Porque antes de toda a criação, se Deus fosse uma só pessoa, a quem ele amaria? Ele amaria somente a si próprio. E amar a si próprio não é um amor verdadeiro, né? É um amor que se volta apenas para si. Não há uma grande significância de amor assim. Então, se Deus fosse um ser simplesmente só na eternidade, antes da criação, ele não seria amor. Não poderia ser dito de Deus que Deus é amor.
Só pode se dizer que Deus é amor se houver um outro ser para ser amado, uma outra pessoa para ser amada. Então a ideia cristã é que havia o Pai e havia o Filho. O Pai amava o Filho e o Filho amava o Pai. O Pai amava o Filho amava o Pai. Um vivia somente em função do outro, porque eles são puro amor. Um vivia em função do outro apenas para glorificar o outro, apenas para amar o outro. E esse amor entre os dois é tão imenso, é tão gigantesco, que esse amor não é um mero sentimento, não é uma mera vontade, não é uma mera decisão. Esse amor entre eles era uma pessoa. E aí surge a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então veja quão grandioso essa concepção cristã de que Deus é amor. O Pai amando o Filho amando o Pai, e esse amor entre eles é tão grande que é uma pessoa que é o Espírito Santo. Então o cristão, sim, pode dizer que Deus é amor baseado na própria identidade de quem é Deus. Ele é um Deus que é triuno, ele é um só Deus em três pessoas, então o amor existe dentro do ser de Deus. Sempre houve o amor. Antes de qualquer coisa existir, havia o amor. Antes de qualquer criação, Deus não estava sozinho e Deus estava amando-se uns aos outros em puro amor. E essa ideia do amor ali circulando na Trindade, em Deus, é uma ideia que existe um termo chamado pericorese. Essa pericorese é um termo grego que significa uma dança. Porque numa dança de roda, um gira em torno do outro. E essa é a ideia da Trindade. Uma pessoa da Trindade está sempre girando em torno da outra, sempre voltada para a outra, sempre não pensando em si, mas pensando no outro, amando o outro, servindo ao outro. E essa coisa maravilhosa, essa concepção maravilhosa é o Deus cristão, o Deus triuno, que é um Deus que é puro amor, puramente voltado para servir o outro, para cuidar do outro, para se importar com o outro e não consigo próprio. E é por isso que nós lemos, e daí há essa importância tremenda, que o verbo, o logos, ele estava com Deus. Então há uma certa distinção aí, é uma pessoa diferente da outra. E o filho estava com o pai, porque são distintos. São pessoas distintas, né? Não são distintos em essência. A essência é uma só, como veremos na lição seguinte. E é por isso, queridos, que, por exemplo, quando você lê lá no primeiro capítulo de Gênesis, na criação, Deus ele conversa consigo próprio e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que é no plural, façamos, então não era um só, né? Não era uma só pessoa, façamos no plural, era mais do que um fazendo, e conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Veja que Deus, ele estava falando a nossa imagem. Quem é que tem a imagem de Deus? Apenas Deus. Então ele falou, vamos fazer conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Há sempre essa ideia de pluralidade no Antigo Testamento. Até a palavra Deus no Antigo Testamento é Elohim, né, que é o plural de Deus, como se fosse deuses. Então nós vemos que essa pluralidade sempre houve na pessoa de Deus, na essência de Deus, e isso é necessário, porque só havendo essa pluralidade nós podemos dizer que Deus é amor. E que bom que nós podemos dizer que Deus é amor, porque somente um Deus que é amor, que tem essa maior excelência que existe em todas as virtudes, somente um Deus que é eternamente amor merece a nossa adoração, a nossa devoção, e é o mais excelente do que qualquer outra concepção de Deus, é a concepção cristã, porque é a concepção real, vinda e ensinada por aquele que é Deus que se fez carne, o Logos, a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo. Meus amados, nós adoramos um Deus que é amor, e isso é bom demais. E é por isso que a gente não pode pensar nunca, nem hesitar, nem duvidar na nossa mente de seguir qualquer outra coisa.
Porque quando você segue o Deus que o cristianismo prega, quando você segue Jesus, você está seguindo o amor. E por que você pensaria duas vezes em seguir a coisa mais virtuosa, mais excelente, mais maravilhosa, que é o amor? Não há o que pensar. Que a gente siga até o fim das nossas vidas esse amor que nos acolhe, que cuida de nós, que morre por nós, que se sacrifica por nós e que se importa com nós. Um Deus que é eternamente amor, porque Ele estava com Deus lá no princípio. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.